Seguinte, a grande maioria dos pequenos empresários depende única e exclusivamente do próprio empreendimento para manter o seu sustento e o sustento da sua família. No entanto, está acontecendo algo meio que esquisito, eu não sei se você já percebeu. Mas enquanto a maioria das pequenas empresas estão de portas fechadas e tiveram uma drástica redução no seu faturamento ou basicamente não estão faturando absolutamente nada, grandes empresas como por exemplo a Amazon, como Magazine Luiza, eu poderia citar também o iFood, não somente continuam funcionando, como também muito provavelmente aumentaram as suas vendas. E eu digo que aumentaram suas vendas baseado no seguinte raciocínio: as pessoas continuam tendo problemas, mesmo que durante o isolamento social. As pessoas continuam necessitando se alimentar, as pessoas estão tendo que trabalhar em casa e elas precisam, muitas delas não tinham uma infraestrutura interessante para trabalhar, as pessoas estão tendo que entreter os seus filhos em casa. E as pessoas continuam com problemas. Alguns desses problemas são problemas antigos, outros são problemas novos. Mas a questão é, se empresas existem para resolver problemas e as pessoas continuam tendo problemas, é claro que as pessoas continuam buscando pela solução desses problemas em empresas. Elas procuram empresas ou outros profissionais. Mas vamos simplificar, vamos dizer empresas. Elas continuam procurando empresas para resolverem seus problemas. E a lógica é simples. Se sua empresa é pequena e ela não está aberta e ela não está resolvendo problemas de pessoas, ela não está aberta para as pessoas para resolver os seus problemas, é claro que essas pessoas vão procurar em outras empresas que estão resolvendo os seus problemas. Concorda? Então, o que acontece? Veja, a lógica padrão, é claro que cada estado, é claro que cada país está desenvolvendo suas regras para manter para conter a epidemia, para conter a pandemia. Mas a regra basicamente é simples: evitar aglomerações, evitar aglomerações, evitar aglomerações. E a regra é muito simples: a sua empresa, se ela não for em um nicho que seja essencial para as pessoas, a regra é que ela fique de portas fechadas. Mas não é que você pare de funcionar, por exemplo. Veja, TVs, televisores, não são essenciais para as pessoas, mas você pode perceber que a Magazine Luiza, que as lojas americanas, que grandes e-commerces continuam fazendo propagandas na TV, vendendo TVs. Eu mesmo vi há poucos dias atrás, por exemplo, a Magazine Luiza, não sei se foi a Magazine Luiza ou foi as americanas, dizendo Smart TV, tantos % de desconto e tal. E se você pedir pelo app, você já não paga frete. Então veja que continua funcionando tudo normalmente. Qualquer produto que você pedir pelo e-commerce, chega na sua casa. Pelo menos essa é a regra. Se uma TV chega, a gente entende que qualquer outro produto pode chegar, né? Então a questão basicamente inclusive eu gostaria de fazer essa pergunta, eu gostaria que você fizesse essa pergunta junto comigo para a gente tentar responder aqui, porque se você participar, eu acredito que você vai entender melhor. Então vamos lá. Por que é que sua empresa não está funcionando e outras empresas e grandes empresas estão funcionando? Simples, porque as pessoas estão encontrando essas outras empresas e não estão encontrando a sua empresa. Veja, há muitos anos que a gente vem passando por vários processos de transformação. E o que está fazendo com que a nossa sociedade, na verdade com que as mais diversas sociedades passem por esse processo de transformação, é a evolução da tecnologia. A tecnologia da informação está tão, eu vou dizer, impregnada no nosso dia a dia, que a gente mudou de rotina, que a gente mudou de comportamento nos mais diversos segmentos. A educação, veja, hoje você pode fazer uma graduação, você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer diversos cursos técnicos, todos à distância. Veja, antigamente você precisava pegar uma fila no banco, uma fila nas casas lotéricas, por exemplo, para pagar um boleto qualquer. Hoje você paga pelo seu smartphone.
né? Diversas outras mudanças a gente já passou. Eu não sei se você já chegou a ver, mas algumas semanas atrás eu postei um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Eu postei um vídeo no nosso canal no YouTube falando que eu estava falando de uma conversa que eu tive com um dono de um pequeno supermercado. E esse dono desse pequeno supermercado me falou que as suas vendas tinham caído drasticamente e que isso aconteceu porque os seus concorrentes estavam praticando políticas de preço muito agressivas. A grosso modo, ou de um modo mais simples, os concorrentes estavam vendendo por um preço muito menor que o preço desse pequeno supermercado. E ao conversar com ele, nós chegamos na conclusão de que o problema basicamente não era o preço. O problema é que esses concorrentes citados por esse dono desse pequeno supermercado, eles estavam utilizando a internet ao seu favor. Isso foi antes da pandemia. Isso foi antes de ser declarada a pandemia, né? Então isso foi antes do isolamento social. Isso foi antes do fato, não estou sabendo dizer agora, vamos lá. Então isso foi antes da pandemia e antes do isolamento social. O que acontece? Eu quero raciocinar com você o seguinte: antes da pandemia, antes do surgimento, antes de ser decretado o isolamento social, muitas empresas de muitos setores já estavam passando por dificuldades nas vendas, porque certamente não era apenas essa questão desse supermercado. Mas o que eu quero refletir com você é o seguinte: esse supermercado, ele estava passando já por problemas, as suas vendas já tinham diminuído 50%, e enquanto ele acreditava que o problema era a questão de política de preço dos seus concorrentes, o problema na verdade é que os seus concorrentes estavam utilizando a internet ao seu favor. Veja, eu até citei que em um desses concorrentes eu entrei um certo dia, e ao entrar na loja eu percebi que um funcionário, um colaborador dessa empresa estava com um smartphone filmando, fazendo uma live no Instagram, dizendo: olha só pessoal, olha só que interessante, nós estamos com várias promoções, aqui já está cheio, olha a promoção aqui, aí vocês estão vendo as pessoas entrando, olha o tanto de gente entrando. Então o que eu refleti com o dono desse supermercado é que o problema desse supermercado, desse pequeno supermercado que teve as suas vendas reduzidas a algo em torno de 50%, ele não estava na internet. E os grandes concorrentes dele estavam na internet. E uma análise mais profunda que eu fiz com ele é a seguinte: antigamente as pessoas saíam de casa e ficavam perambulando pelo comércio e ficavam entrando de loja em loja. E às vezes elas olhavam para uma loja e diziam: eita, olha só que interessante, tem uma promoção ali, eu vou entrar nessa loja para ver o que é que está em promoção, ver quanto é a promoção, ver qual é o preço, ver se é interessante para mim, ver se tem algum outro produto a mais em promoção. E o que acontece é o seguinte: veja que hoje, pelo fato de que a tecnologia está tão impregnada no nosso dia a dia, na nossa vida, e entendendo o fato de que as pessoas passam muito mais tempo na internet que na vida real. Certa vez eu assisti uma palestra onde o cara disse: até mesmo os motoristas de ônibus passam mais tempo olhando para o smartphone do que para a rua, né? Veja que hoje em dia faz muito mais sentido a gente utilizar a internet para atrair as pessoas, porque é na internet que as pessoas estão, do que a gente ficar fazendo promoções físicas, por exemplo. Então o que acontece? Nesse caso em específico, as vendas dos concorrentes desse pequeno supermercado aumentaram, porque esses concorrentes, ao utilizarem a internet, ao utilizarem o Instagram especificamente, eles não esperavam que as pessoas ficassem perambulando pelas ruas, que avistassem as promoções em alguma vitrine e que tivessem a vontade de entrar. Esses concorrentes, esses grandes concorrentes desse pequeno supermercado, ao utilizarem a internet, ao utilizarem as redes sociais ao seu favor,
elas buscavam as pessoas de dentro das próprias casas. Então, quando eu utilizo a internet, por exemplo, para divulgar o meu supermercado, eu não estou esperando que a pessoa venha para a minha empresa. Eu não estou esperando que a pessoa circule, perambule pela rua e acidentalmente acabe entrando na minha empresa. Eu estou indo lá na casa daquela pessoa, eu estou através do smartphone pegando a pessoa pela mente dela e eu estou dizendo: olhe, eu estou fazendo uma promoção imperdível. Veja, eu estou com 20, 30, 40% de desconto e veja que as pessoas já estão começando a entrar na minha empresa. Veja que você vai ficar sem. E é exatamente isso que a pessoa pensa. Quando ela está lá na casa dela no smartphone, ela imagina: eita, aquele supermercado está fazendo 30, 40% de desconto, que promoção legal! Eita, eu estou vendo uma porrada de gente entrar, eu vou ficar sem. Deixa eu ir também lá para que eu não fique sem. Então a pessoa ela se levanta e ela vai para aquele supermercado em específico, porque ela não quer ficar sem aquela promoção, ela não quer perder a vez dela. Então veja que é muito diferente, absolutamente diferente, eu esperar que acidentalmente as pessoas entrem na minha empresa, ou eu fazer uma vitrine muito bonita e esperar que as pessoas, por conta da minha vitrine, venham para a minha empresa, de eu ir na casa das pessoas através da tecnologia e eu puxar as pessoas da casa delas, diretamente da casa delas, diretamente para a minha empresa. Porém, essa era a realidade que a gente vivia antes da pandemia. A necessidade era de a gente atrair as pessoas para a nossa empresa. Antes, a gente atrai as pessoas para a nossa empresa porque elas não ficam mais perambulando pelas ruas. Hoje é completamente diferente. Hoje a gente precisa ir até as pessoas para fazer a entrega, justamente para que a gente possa evitar aglomerações. Pelo menos o ideal é a gente fazer isso o máximo que a gente puder. No entanto, eu quero refletir algumas coisas com você. Veja que as pessoas não somente continuam utilizando a internet, não somente continuam utilizando o meio digital ou os meios digitais, mas elas estão utilizando muito mais. Se antes as pessoas já estavam na internet, hoje elas estão muito mais na internet, porque antes as pessoas dividiam o seu tempo em academia. Veja, todo mundo que antes estava na academia, hoje muito provavelmente está na internet. Todo mundo que estava dirigindo o seu carro para ir até o seu trabalho ou para voltar do trabalho de volta para casa, hoje muito provavelmente ela está na internet. Todo mundo que estava no seu trabalho fazendo alguma operação manual, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, hoje ela está na internet. Eu gostaria de fazer uma pequena referência. Existe uma empresa chamada Startse e ela está com um programa chamado Restartse, onde durante aproximadamente 100 dias ela está ela está promovendo aulas de conteúdos absolutamente importantes. E eu convido você a se inscrever para você também assistir. Vou até colocar aqui abaixo desse vídeo o link para você se inscrever, caso ainda esteja, no momento que você está assistindo esse vídeo, caso ainda esteja rolando essa série de aulas. Mas a referência que eu quero fazer com você é a seguinte: em uma das aulas, especificamente a do Bruno Oliveira, que é uma grande referência em e-commerce no Brasil, ele disse o seguinte: todo o planejamento que nós temos de digitalização para as empresas para os próximos 15 anos, muito provavelmente acontecerá nos próximos 12 meses. Então, novamente, todo o projeto, toda a programação de digitalização das empresas, de digitalização das pessoas, que estava previsto para os próximos para os próximos 15 anos, vai acontecer nos próximos 12 meses. E basicamente isso que eu falei há pouco tempo tem absolutamente tudo a ver. Então veja que as pessoas, não somente o tempo que antes elas estavam lá fora, elas estão hoje na internet, mas elas estão basicamente o dia todo em casa. A questão do isolamento social,
exige ou pelo menos orienta que você, ao invés de ir para algum lugar, que você solicite das empresas o serviço ou o produto delas, ou a mesclagem do produto com o serviço através da internet. Então, a conclusão na qual eu quero chegar é a seguinte: veja que se antes da pandemia era absolutamente necessário você estar na internet, se antes da pandemia, se antes do isolamento social, cada vez mais nichos vinham reduzindo drasticamente as suas vendas, porque outros concorrentes já estavam utilizando a internet ao seu favor, hoje é absolutamente mandatório, hoje é absolutamente necessário você utilizar a internet de alguma forma para a sua empresa, para que a sua empresa não fique parada 100%. Eu não sei se você tem assistido os jornais, mas eu tenho feito, pelo menos nas últimas semanas, uma grande maratona nos jornais, e eu tenho assistido, eu tenho percebido muitos exemplos de muitos pequenos empresários que conseguiram dar a volta por cima e não somente conseguiram fazer com que suas empresas continuassem funcionando mesmo durante o isolamento social, mesmo durante a pandemia, mas tiveram um aumento nos seus lucros. Eu vi, por exemplo, da data de gravação desse vídeo, há 8 dias atrás, no domingo passado, no Globo Rural, uma reportagem de um camarada que ele vendia frutas e legumes na feira, e enquanto todos os colegas dele, todos os colegas de profissão dele, estavam parados e as suas frutas e os seus legumes estavam se deteriorando, estavam estragando, ele decidiu utilizar, não estou lembrado se foi uma plataforma específica ou se foi uma rede social, eu acredito nesse momento que foi um Instagram. Bom, mas o que acontece é que ele utilizou a internet, ele utilizou o mundo digital para promover e para se colocar à disposição, para mostrar os produtos e dizer: olha só, eu tenho esse produto, tenho esse, e se você quiser eu vou deixar na sua casa. E ele teve um aumento de 30% no seu faturamento. Eu vi também no Jornal Nacional uma reportagem de um pequeno restaurante que ele viu duas possibilidades: ou eu trabalho, ou eu enfrento de forma criativa, ou eu busco soluções para eu superar essa crise, ou eu fecho as portas definitivamente. E eu lembro que na reportagem, não somente ele, como toda a família dele dependiam do restaurante, e diversas outras pessoas também dependiam do restaurante, porque era lá de onde elas tiravam o seu sustento. E esse dono desse restaurante, acredito que foi pelo Instagram também, que ele gravou um vídeo e pediu a ajuda das pessoas e disse que se o restaurante dele continuasse recebendo em torno de 40 pedidos por dia, ele iria conseguir manter o emprego das pessoas. E o que aconteceu é que o aumento de pedidos aumentou. Pelo que eu me recordo, ele começou a receber muito mais do que 40 pedidos por dia, o que fez não somente com que ele mantivesse o emprego das pessoas que trabalhavam com ele até então, como fez com que ele chamasse de volta os funcionários temporários. Então veja, a única possibilidade de sua empresa não somente continuar vendendo, como de aumentar as suas vendas, é se você aderir ao meio digital. Antigamente eu costumava dizer para os empresários que ou você passa pelo processo de transformação digital, ou sua empresa ela se torna digital de alguma forma, ou se beneficia do mundo digital de alguma forma, ou você aos poucos vai se tornando cada vez mais irrelevante, ou você aos poucos vai diminuindo cada vez mais as vendas. O que a gente tem percebido durante a pandemia é um aumento gigantesco nessa velocidade. Basicamente, durante a pandemia, o que a gente percebe é ou a empresa ela adere aos meios digitais ou simplesmente ela não funciona. Simplesmente não funciona.
Veja, o que a gente tem percebido durante a pandemia, durante essa crise que tem surgido por conta da pandemia, é que as coisas estão mudando em uma velocidade absolutamente gigante. Veja, tudo o que a gente esperava que acontecesse durante os próximos anos está acontecendo. Eu não vou nem dizer que está acontecendo durante esses dias, ou durante dias, mas que de repente passou a acontecer em um estalar de dedos. E o que eu quero chamar a sua atenção também nesse momento, que é um grande benefício para você que está assistindo esse vídeo, é o seguinte: não somente as pessoas elas têm mudado de comportamento durante o tempo, mas principalmente crises como um todo, elas representam, elas determinam, elas fazem acontecer a mudança do comportamento de sociedades inteiras. Todas as sociedades que aquela crise em específico atinge. Como nós estamos falando de uma pandemia, e nós estamos falando de uma crise surgida por essa pandemia, isso significa que o cenário dessa crise é global. Isso significa dizer que globalmente nós estamos vendo a mudança do comportamento de muitas pessoas. E isso significa dizer que nós estamos vendo o surgimento de muitas oportunidades. E eu quero refletir com você também nesse vídeo, já está ficando um pouco grande, mas é necessário, depois eu posso dividi-lo em partes. Mas o que eu quero refletir com você também é o seguinte: inclusive é importante que eu faça isso. Eu não estou convidando você a abrir sua empresa. Eu não estou convidando você a fazer as coisas do jeito que você sempre fez. Veja, isso é empreender de forma irresponsável. Eu estou convidando você a evoluir a sua empresa, a evoluir o seu lado pessoal, a evoluir o seu lado profissional e, como consequência, ou como parte integrante, fazer evoluir também a sua empresa. Veja, como nós faríamos, digamos que estejamos falando de uma papelaria, como nós faríamos antes do surgimento da pandemia? Como seria o processo de digitalização antes do surgimento da pandemia? Seria basicamente você utilizar as redes sociais, ou você, eu não vou nem falar em mudar o modelo de negócios a partir do ponto de vista digital. Isso é um processo de transformação digital muito mais avançado, que é o ideal inclusive. Mas vamos falar dos primeiros passos. Ao invés de você esperar que as pessoas estejam andando, como eu falei há pouco tempo, perambulando pelas ruas e acidentalmente, ou porque acharam sua vitrine muito atraente, entram na sua empresa, porque a sua empresa, fisicamente, a fachada da sua empresa chamou a atenção de alguma forma, o ideal, os primeiros passos, seria você, exemplo dos supermercados, que eu falei há pouco tempo atrás, utilizarem as redes sociais, por exemplo, para atrair essas pessoas diretamente da casa delas para a sua empresa. Isso seria como a gente, isso seria um exemplo de evolução digital, de um empreendedorismo antes da pandemia. Um exemplo de dessa mesma papelaria, um exemplo de uma papelaria. Agora, durante o surgimento da pandemia, durante essa crise que está surgindo por conta da pandemia, é basicamente o seguinte: você se colocar no lugar das pessoas. Você pensar, certo, as pessoas elas costumavam vir até a minha papelaria para comprar caderno, para comprar caneta, para comprar materiais diversos. E hoje, não somente elas não estão podendo vir até aqui a minha empresa, como eu não consigo de alguma forma entregar para elas ou me disponibilizar. Não, digamos que você consiga criar um perfil no Instagram para você aparecer para essas pessoas. Mas esse seria o passo principal, os pequenos passos, os passos iniciais. Como seria empreender durante a pandemia? Seria basicamente você pensar quais problemas essas pessoas estão passando agora. Se antes elas precisavam de caderno, se antes elas precisavam de caneta, só lembrando novamente, a gente está falando de uma papelaria. Se antes elas precisavam de caderno, se antes elas precisavam de caneta, se antes elas precisavam de folhas, quais são os problemas dessas pessoas agora?
eu percebo que as pessoas estão em casa, eu percebo que as pessoas estão o dia todo em casa, eu percebo que as crianças estão sem aulas e as crianças também estão o dia todo em casa. Eu não sei se você chegou a visualizar, mas eu vi até algumas fotografias de crianças rasgando tudo, pintando a parede, uma criança até recortando o desenhozinho do homem na folha em notas, em dinheiro, e eu vi a seguinte frase: não se preocupem, as mães, depois de X semanas, as mães criaram a vacina, as mães inventaram a vacina. Então daí a gente tira um problema, o problema de que muitos pais não conviviam muito com os seus filhos e muitos pais não sabiam nem como conviver com os filhos pela falta de prática. E esses pais estão sendo obrigados agora a conviver com os filhos. E eles estão meio que perdidos. Então, como você, como papelaria, pode ajudar esses pais? Já sei, você como papelaria poderia criar kits de entretenimento para os filhos e entregar para os pais a solução para esse problema deles. Então veja, o que eu estou fazendo, o que eu estou chamando você, é para você inovar sua empresa, é para você mudar sua empresa, é para você observar os problemas que estão surgindo durante essa crise e você criar novas soluções para esses novos problemas que estão surgindo. E isso é uma forma de empreender com responsabilidade durante a pandemia. Então, finalizando aqui esse vídeo, até me perdi algumas vezes, mas finalizando aqui esse vídeo, o que eu quero refletir com você é que sua empresa não precisa parar de funcionar. Você não precisa demitir seus funcionários. Você não precisa dispensar os seus funcionários. O que você tem que fazer é empreender de verdade. O que você tem que fazer é se colocar no lugar dos seus clientes ou observar os seus clientes e pensar: se antes os meus clientes tinham esses problemas, então agora, por quais problemas os meus clientes estão passando? Como eu posso ajudar os meus clientes a resolverem esses novos problemas pelos quais eles estão passando? Como eu posso fazer isso sem atrair os clientes até a minha empresa? Como eu posso fazer isso eu mesmo indo até os meus clientes? E eu convido você a empreender, a fazer esse empreendimento de forma responsável, a fazer esse empreendedorismo de forma responsável, porque não somente você vai continuar mantendo sua empresa funcionando, como também a exemplo de alguns exemplos que eu citei durante esse vídeo, você também poderá fazer com que a sua empresa aumente de faturamento. Você vai poder fazer com que outras pessoas que estão em casa sem fazer nada, elas passem a colaborar com sua empresa. Você pode, por exemplo, não precisar mais de um vendedor dentro da sua empresa, já que a sua empresa ela está fechada, mas você pode precisar de um vendedor na casa dele, ligando para os clientes e oferecendo essa nova solução para esse novo problema que acabou de surgir por conta da pandemia. Então eu chamo você para que você possa utilizar a sua criatividade e já que você está aqui nesse canal, já que você está aqui assistindo esse vídeo, que você possa falar nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, que você possa colocar nos comentários, que você possa enviar um e-mail para mim. Vou colocar o meu e-mail aqui abaixo desse vídeo. Eu acho interessante, principalmente nos momentos de crise, a gente não entrar em desespero. Tem até um pensamento interessante que é o seguinte: quando a escuridão está mais forte, é que a luz tem um brilho mais forte. Quando a escuridão está mais forte, é que a luz brilha mais. Então veja, nesse momento de crise que a gente está vivendo, é que as oportunidades estão surgindo. O que é necessário é que você como empreendedor, que você como empreendedora, possa pensar diferente, possa pensar de forma criativa, possa olhar de verdade para os seus clientes, tentar enxergar o seu dia a dia
e tentar ver por quais problemas esses clientes estão passando, quais os novos problemas que eles estão enfrentando e como você, como empresa dentro do seu setor ou talvez até dentro de outros setores, como você pode ajudar esses clientes, essas pessoas a resolverem os seus problemas. Ok? Então é isso. Já falei muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Que você possa compartilhar esse vídeo com outros empreendedores, com outras empreendedoras que nesse momento talvez estejam meio perdidos, sem saber o que fazer durante essa crise, e que você possa chamá-los para a nossa conversa para que a gente possa em grupo discutir aqui no canal, discutir nas redes sociais, seja por e-mail, que a gente possa discutir e para que a gente possa encontrar novas chances, novas possibilidades, novas saídas para essa crise. O que a gente não pode de fato é parar e dizer, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Na verdade a gente até pode, mas em seguida a gente pode dizer, meu Deus, me dê forças, me dê coragem, me dê imaginação para que eu possa enfrentar esse novo desafio e para que eu possa criar novas possibilidades, para que eu possa aproveitar essas novas oportunidades que estão surgindo. Bom, é isso, não vou passar aqui mais uma hora falando. Valeu, tchau, tchau!